Estamos apresentados, vamos começar o programa de hoje falando de Manchester City, que é um insuportável para um rival do Manchester City. Não dá para jogar um campeonato contra um time que só ganha, é impossível. E é isso que o Arsenal está tentando fazer, Fred. O Manchester City chegou à 10ª vitória consecutiva, a 12ª em 13 rodadas. Não dá para disputar um campeonato contra um time que só ganha, poupou mais do que meio time no final de semana e ganhou de novo. E o Haaland nem marcou e nem quis bater pênalti, ou seja, deram todas as chances possíveis e ainda assim ganharam o jogo com tranquilidade. Ontem o Arsenal fez o papel dele também. É por essas e outras que eu vou muito no sentido contrário de quem quer colocar o Arsenal como pipoca, como um time que amarelou na hora H, porque, cara, tropeçar faz parte da vida, né? Não só do futebol. O Manchester City empatou com o Nottingham Forest nessa temporada. O Manchester City perdeu para o Brentford dentro de casa também nessa temporada. A diferença é que o Manchester City, como sempre, engata nesses meses finais de Premier League. Agora já são 20 jogos de vencibilidade consecutivos. É impressionante o que o Manchester City consegue fazer no pós-Copa, especialmente. E o Arsenal consegue uma vitória igualmente impressionante contra o Newcastle, fora de casa, contra a melhor defesa da Premier League, contra um time que só tinha perdido uma vez dentro de casa no St. James's Park. É uma briga de título que ainda está aberta, porque é um ponto de diferença que separa as duas equipes. Lembrando que o Manchester City tem um jogo a mais para disputar do que o Arsenal, e, portanto, dos 12 pontos finais que tem para disputar, se fizer 8, é campeão, considerando o Arsenal ganhando todos os 3 jogos que tem pela frente. É um Manchester City que eleva o nível de pontuação que você precisa ter para ser campeão da Premier League. É só você olhar para o que o Arsenal tem hoje, 81 pontos. É mais do que qualquer pontuação do Arsenal desde 14 anos atrás. Há 14 anos, o Arsenal não termina a Premier League com a pontuação que ele tem hoje a 3 rodadas do fim. Nos 22 anos de Wenger, o Arsenal só fez 81 pontos ou mais em 4 temporadas. Então, assim, é uma campanha absolutamente espetacular, que seria campeã em vários outros anos da Premier League, em várias outras ligas nacionais, mas não é porque tem um Manchester City treinado por um Pep Guardiola, que daqui a pouco fala aqui na véspera dessa partida contra o Real Madrid. Eu acho que Calais, rapaz. Grande Fernando Calais, como é que estão? Tudo bem? Certinho, e você? Tudo bem. Beijo, queridos. Belíssima camisa, belíssima camisa. Sol, hein? Sol na sala de imprensa. Calas chegou com óculos e tanto. Um abraço para o Calas. Olha só, vamos ver o que ainda fazem Manchester City e Arsenal, para Clara comentar também se ainda tem briga pelo título do campeonato inglês, contra quem jogam. O Manchester City tem um jogo a mais para fazer, João. A gente vai ver aí a tabela dos dois. Entra só a mascarinha do Zorro dos adversários, ó, só um risquinho ali. Everton, Chelsea, Brighton. E, por último, vai jogar contra um time da Colmeia, Zé Colmeia, Brentford. Vai jogar o Manchester City. 4 partidas, fora contra o Everton, em casa Chelsea, fora Brighton, em casa Brentford, né? Fora Brentford. A única em casa é o Chelsea. 3 fora e 1 em casa, tá. Caramba, como que deixaram 3 jogos de 4 fora? É porque um é atrasado. Porque um é atrasado, o Brighton. Tá certo. Beleza, isso faz o Manchester City, que se ganhar 2 e tropeçar 2, não será campeão se o Arsenal vencer os que tem para fazer. Os que o Arsenal tem para fazer são, igualmente, Brighton, Nottingham Forest e Wolverhampton. Em casa e fora aí, Fred, sabe? O único fora é o Forest. Brighton e Wolves em casa. A conta é essa, Clara. Para ter campeonato, o Arsenal tem que ganhar os 3. E o Manchester City tem que tropeçar 2 de 4. Dá ou não dá? Acho que não. Porque eu até... Bom, é que os dois... Se um tivesse uma tabela muito diferente do outro em termos de dificuldade, mas obviamente o Fred pode falar melhor, mas, por exemplo, quando eu vi, eu não sabia exatamente a tabela, quando eu vi a tabela do City, eu fiz tem um Brighton aí, que para mim, enfim, é um dos melhores times dessa temporada, porque tá numa Premier League que é um absurdo, mas é um muito bom time, mas ele também tá na tabela do Arsenal, então é uma complicação que tem nas duas tabelas. Eu consigo ver o Manchester City, quem sabe, tropeçando em um dos jogos, a reta final de Liga dos Campeões, a gente precisa ver se o City vai passar, enfim. Mas aí precisa mais do que isso, né? Além disso, obviamente, o Arsenal não pode tropeçar e são 2 tropeços. Então, para mim, é futebol, mas para mim vai dar City. Essa Premier League é tão doida que, nesse momento,
O Brighton tá jogando com o Everton, que tá lá embaixo. Não terminou nem o primeiro tempo, tá 3-0 pro Everton em Brighton. Caramba! Só porque eu falei bem do Brighton. Não, e o Brighton, a Clara não tá errada, viu? O Brighton é um dos times mais divertidos e mais legais, e mais interessantes de se ver jogar nessa Premier League. E tá tomando uma sova desse Everton tentando se salvar. E esses dois times são a próxima rodada dos dois líderes da Premier League, né? Então, eu acho que essa rodada ela é muito central, porque são dois jogos difíceis, né? Por mais que o Arsenal jogue em casa, é o Brighton. O City visita esse Everton desesperado e jogar em Goodison Park nunca é fácil. E é o único jogo que o Manchester City tem com outra competição simultânea, né? O City joga com o Everton entre os jogos contra o Real Madrid. Né? É Real Madrid na terça, Everton no domingo e Real Madrid na quarta. Então, eu acho que a maior chance de tropeço do Manchester City, vencendo o Everton em Goodison Park, entre as semifinais da Liga dos Campeões, é um passo gigante para esse título, que para mim já é muito provável que aconteça. O que eu acho engraçado é que o Manchester City ainda não bateu aquela ansiedade que atrapalha. Que eu acho que bateu no Arsenal, por exemplo, nos jogos com Southampton, com West Ham, que quase bateu contra o West Ham mesmo na última rodada, que fez 1-0, o jogo ficou esquisito, o Manchester City parou de controlar, parece que saiu um pouco do jogo até fazer o segundo com o Haaland, e que ficou os últimos 8 minutos assim, né, o tempo regulamentar e os acréscimos do jogo agora do final de semana também. Quando ele faz 2-0 no Leeds, perde o pênalti, toma um gol e aí entra dúvida, começa a chutar um para frente, tem pouca posse de bola e tal. Essa ansiedade que atrapalha, que na temporada passada, por exemplo, o Manchester City teve que remontar um 0-2 em casa para ser campeão, né, com o Rodrigo jogando muito bem aquele dia, ainda não bateu. Talvez a chance do Arsenal seja essa. Ser campeão é difícil, cara. O finalzinho é muito difícil. É tipo correr 8 km. Os últimos 5 km são duríssimos. Clara nem entendeu. O quê? Eu tava... Então, assim, eu ainda acho que pode bater uma ansiedade. Os últimos 5 são muito duros e os 3 primeiros também são um pouco difíceis, né, Marcelo? Quando você corre os primeiros 3 parece que você já tá no 5º. E os últimos 5 não são fáceis. Então, eu ainda acho que pode bater uma ansiedade nesse time, entendeu? Mas também tem uma coisa, né? A ansiedade do Arsenal bateu antes. Porque o Arsenal chegou a ter quantos pontos de vantagem, Fred? 8, mas com jogos a mais, né? Com jogos sempre a mais. Foi uma vantagem meio plástica, mas chegou a ter 8. Porque assim, eu lembro da gente fazer aqui e assim, não, ninguém cravou título de Arsenal, mas assim, esse Arsenal do jeito que tá, a gente já teria esperado um tropeço que não aconteceu. E aí ele veio uma ansiedade justamente quando o Arsenal estava nesse topo da maior diferença, ainda que tivesse os jogos a mais. E essa reta final, eu não consigo ver este time do City ter mentalmente essa queda. Eu acho que o Arsenal pode ter até mais, porque é um Arsenal que, querendo ou não, a gente já viu isso em outros anos, e que pode bater a ansiedade, assim, de... a gente não só precisa vencer os 3, como é uma situação que a gente não está acostumado, a gente sabe. E esse City, para mim, me parece mais mentalmente preparado para uma reta final para não derrapar. Eu acho que, além da questão mental, pesa uma coisa que não só eu, mas muita gente sempre falou desde o começo da Premier League. O elenco do Arsenal é mais enxuto. Perdeu o Saliba, jogou com o Holding, até ter o Kiwior, de fato, aproveitando a chance, né? O Holding, ele mostrou que, infelizmente, a torcida do Arsenal já esperava, que é um zagueiro muito aquém do nível que o Arsenal precisa. Então, aí perdeu o Xhaka, jogou com o Fábio Vieira, não deu certo. Então, é o elenco que sempre foi enxuto e que, até certo ponto, deu sorte de não ter lesões em pontos centrais da equipe, né? E o Manchester City, além dessa experiência, tem um elenco não só melhor, mas com um treinador com um trabalho a mais longo prazo e desenvolvendo jogadores para além do que a gente esperava deles, como a Akanji, aqui principalmente. E outra coisa, Fred, entrando um pouco em Manchester City, não falha, né? O jogo do final de semana entra com titulares Akanji, Ake, Gundogan fora de posição, com o Gundogan jogando de Rodrigo. Haaland e De Bruyne entra com 4 titulares, né? Bom, e Ederson, né, no gol. Ou jogou o Ortega? Não, jogou o Ederson. Jogou o Ederson. Então entra com 5 titulares e 6 reservas. E tem um nível de jogo que ainda é muito bom, porque entra Julian Alvarez, Nado Grealish, vai bem, entra Mahrez, que foi titular boa parte da temporada.
entre o Lewis de lateral, meia e volante, que vai muito bem. Ou seja, é um time que não erra, e quando poupa jogadores fala, bom, hoje talvez seja o dia, não é o dia. É um time que, cara, a mentalidade do Manchester City é um negócio meio impressionante, mesmo especialmente em pontos corridos, né? É uma coisa que já vem falando há algum tempo, que o Guardiola falou, não podemos mais tropeçar, e desde então não tropeçou. Só poupou agora porque realmente sentiu que precisava poupar. O Rodri tinha mais minutos do que o Ederson na temporada. O Rodri precisava descansar. E conseguiu descansar agora contra o Leeds para chegar com um pouco mais de perna. Inclusive é ele quem fala daqui a pouco aqui com o Guardiola. É um Manchester City que sabe que não pode errar, porque o Arsenal vem mostrando que, mesmo depois dos pequenos erros que teve, voltou e ganhou um jogo muito grande, como, por exemplo, contra o Newcastle, né? Então, é um Manchester City muito preparado para ganhar a Premier League, e veremos agora como será dentro da Liga dos Campeões, né? Mas é um City que chega com perna, com apenas uma lesão, que foi o Ake, que se machucou nesse segundo tempo contra o Leeds e não treinou hoje, não deve jogar amanhã, portanto. Então, chega com números, chega com pernas, os principais jogadores recuperados ou descansados. O De Bruyne jogou, né, contra o Leeds, voltou de lesão. Então, chega no momento mais importante da temporada, ainda parece que o auge pode ser ainda maior do que é. Sim, eu estou muito curioso para ver contra o Real Madrid. Acho que o Wayne Rooney, né, falou, bom, vai ganhar os 2 jogos, vai morder e chacoalhar. Não sei se ele não está vendo o Real Madrid ou se está vendo muito o Manchester City, mas assim, a coragem do Wayne Rooney para falar que o Manchester City vai ganhar com alguma facilidade chamou a atenção.